Não sei se todos aqui presentes sabem, mas hoje, 17 de abril, é véspera do dia em que se comemora, o aniversário de lançamento da obra O Livro dos Espíritos, ou seja, é a véspera do surgimento do Espiritismo na Terra, a gente pode dizer. O Espiritismo como doutrina inicia na Terra em 18 de abril de 1857, há exatos 161 anos atrás, através exatamente do lançamento dessa obra, onde Allan Kardec traz para nós, através do auxílio e das informações dos Espíritos, essa nova doutrina que desde então vem prosperando aqui no nosso planeta. Então, é evidente e mais do que natural que no mês em que se comemora o lançamento da obra que é fundamental para a doutrina, e que inicia, vamos dizer, o percurso da doutrina na Terra, a gente não pode deixar passar em branco, em hipótese alguma, a oportunidade de falar exatamente sobre o Livro dos Espíritos. Só que assim, dessa vez eu pensei, eu já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes aqui no Viana, e aí eu pensei em fazer um pouco diferente, não simplesmente falar sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre ele, é evidente, mas falar principalmente do porquê estudar o Livro dos Espíritos. E vejam que eu não estou dizendo por que ler o Livro dos Espíritos, porque a gente vai discutir e vai chegar à conclusão de que ler e estudar são coisas bem distintas, principalmente quando a gente fala dessa obra em especial. Ler o Livro dos Espíritos é uma coisa, estudar é outra, e a gente vai ter a oportunidade de tratar um pouco sobre isso essa noite. O início dessa ideia surgiu a partir de uma situação inusitada, onde a gente teve a oportunidade de, num grupo nosso aqui do Viana, um grupo de WhatsApp, assistir uma palestra de uma palestrante que até então eu francamente a conhecia só por nome, não havia ainda assistido uma palestra dela integral. E ao assistir essa palestra, e o assunto muito bem trabalhado, a palestra muito boa, inclusive em várias reflexões, ela em vários momentos fazendo reflexões muito interessantes, Só que chegou um momento da palestra dela, acho que lá pela altura dos 30 minutos mais ou menos, em que essa palestrante ela faz uma indagação para o público, sobre uma suposta questão existente aqui no Livro dos Espíritos, nessa obra, o Livro dos Espíritos, e ela questiona o público se o público conhecia aquela questão, E o público diz que não. E aí ela até, de certa forma, naquele momento, ela até meio que chama a atenção do público, que o público tinha que conhecer aquela questão, que tinha que conhecer o Livro dos Espíritos e etc. Só que a questão é que aquela questão, a questão é que aquela questão não existe, E ela chamou a atenção daquele público naquele momento por uma questão que absolutamente não existe, nem no Livro dos Espíritos e nem em nenhuma outra obra de Allan Kardec. Da maneira como ela propôs a questão, simplesmente é uma questão inexistente. E como é que eu posso afirmar isso? No Livro dos Espíritos, porque assim, na mesma hora eu peguei e fui ler, e como ela falava que era uma questão que estava no capítulo 1, e o capítulo 1 não é um capítulo tão grande do Livro dos Espíritos para quem o conhece, essa questão realmente não existia. E aí adiante, tanto eu quanto o Max, que também participou dessa situação, a gente foi pesquisar onde? Na Kardecpédia. Não sei se vocês conhecem, e aí aqui eu paro para fazer uma propaganda saudável para a doutrina espírita, que é um site organizado e lançado por Cosme Massi, que é um pesquisador, um estudioso da doutrina espírita, e nesse site Kardecpédia, ele reúne todas as obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita, obras póstumas, Viagem Espírita, enfim, todos os livros lançados, por Kardec e após a sua morte também, e ele reúne todos esses assuntos nesse site, onde você pode procurar qualquer referência a algum assunto na sua obra. Então é muito interessante, É um site assim que para quem gosta e quer se aprofundar na doutrina espírita, é um site que tem uma visita obrigatória, porque qualquer assunto que você quiser, você vai lá, digita e ele vai mostrar
em qual página, em qual capítulo, de qual obra aquele assunto se encontra, inclusive entrelaçando, né? Porque muitos assuntos estão em várias obras, até porque são complementados posteriormente pelo próprio Kardec, de acordo com o lançamento das novas obras. Então, a gente procurou, né, eu e Max, e a gente não achou aquela pergunta daquela forma. E por que eu digo isso? Né? Porque, vejam bem, eu estou falando, né, e aqui eu não vou falar o nome, não pretendo fazer essa propaganda nem positiva nem negativa, até porque eu acredito que cada um tem que tirar suas conclusões quando assiste uma palestra, quando escuta um palestrante, então eu não quero fazer um juízo aqui de valor, até porque, como eu disse, a palestra era excelente, é excelente, né, mas houve um deslize grave, né, que nos deixa claro o quê? A importância de eu conhecer a obra da codificação. Porque senão vem aqui na frente o Eduardo, vem aqui o Max, vem aqui seja quem for e diz, não, tá lá em Kardec, questão tal, 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 e se torna uma verdade. Quando muitas vezes aquela questão nem existe. Pode ter sido um engano? Pode. No caso em questão, acho pouco provável ter sido um engano. Acho que foi uma referência de algo que ela gostaria que tivesse na codificação, né? Só que não tem. Então ela, de certa forma, tenta ali criar uma situação para que aquilo exista na obra de Kardec. E nós, como espíritas, ou aqueles que pretendem se tornar espíritas, e aí eu não vou entrar nem na questão, como o Max colocou, do espírita no sentido de pretender se melhorar, porque isso deve ser uma condição para qualquer ser humano, né? Procurar se melhorar deveria ser uma condição para qualquer ser humano. Eu entro mesmo na questão do espírita, aquele que quer aprofundar o seu conhecimento dentro da doutrina espírita, que quer ter condições realmente de se afirmar espírita no campo filosófico, no campo doutrinário. Então, nesse caso, é fundamental conhecer a obra, né? Conhecer a obra, principalmente o Livro dos Espíritos, gente. E aí é aquela coisa, se eu não conheço essa obra, se eu não estudo essa obra, dificilmente eu conheço realmente de forma aprofundada a doutrina espírita. Tá? Porque eu tive a oportunidade hoje, inclusive, de assistir a palestra que Max fez aqui, acho que foi semana retrasada, Max, né? Semana retrasada, que ele falou sobre os princípios básicos da doutrina espírita, e que se confunde, de certa forma, com esse assunto. E ele explicava exatamente isso. É a base, gente. Né? Ele até faz a referência como se fosse uma construção. A gente não vê os alicerces dessa casa, a gente não vê as bases, mas certamente eles existem, né? E a gente espera que eles tenham sido muito bem construídos, porque senão a casa teria até chance de ruir no futuro, né? Então, é a mesma coisa em relação ao nosso conhecimento acerca de doutrina espírita. Se eu não tenho uma base sólida, se eu não tenho uma base bem estruturada, provavelmente lá na frente, diante de situações difíceis da vida, talvez tudo venha ruir, tudo venha cair. Por quê? Porque eu não compreendi exatamente como é que a doutrina espírita procura elucidar as questões relacionadas à nossa vida e o porquê estamos aqui na Terra. Tá? Então, é nessa obra, o Livro dos Espíritos, né, que a gente tem a condição, nesse momento, de se aprofundar nesse conhecimento que alguns dizem ser difícil, e honestamente, especificamente nessa obra, não há nenhuma razão da gente considerá-la de difícil leitura, né? O próprio Cosme Massi, numa palestra que ele aprofunda o Livro dos Espíritos, ele exatamente coloca isso de uma forma muito clara. Um livro de perguntas e respostas, gente, não é difícil de se ler. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo, o Livro dos Espíritos é um livro muito difícil. Em que sentido ele é difícil? Né? Porque ele é um livro de perguntas e respostas. Né? Perguntas muitas vezes básicas e respostas também muitas vezes básicas, até mesmo porque Kardec teve essa preocupação de torná-lo acessível a todos. Né? A todos. A pessoas muito e a pessoas pouco letradas, o Livro dos Espíritos se torna acessível pela maneira como ele foi escrito. Uma maneira extremamente acessível. É claro, um livro de perguntas e respostas, né, mais especificamente um livro que hoje contém 1018 questões, não vai ser lido em um dia, em 2 dias, em uma semana. Não vai.
né? Não vai. Porque você realmente ler 1018 questões em sequência, no final do livro você vai ter aprendido o quê? Absolutamente nada. Né? Sejamos realistas. Quem fez isso em algum momento, e eu particularmente fiz, reconheço, né? Que quando tive a oportunidade de ler esse livro há quase 20 anos atrás, eu li de uma vez só, e realmente naquele momento eu não aprendi nada. Porque não é um livro para ser lido dessa forma. Eu acredito que todos conhecem aquela velha história de Divaldo Pereira Franco, né? Que até é repetitivo contar, mas falando sobre o Livro dos Espíritos e falando sobre por que estudá-lo, não dá para fugir daquela história, em que um espírito aparece para ele, né? E segundo se conta, esse espírito seria de Viana de Carvalho, o nosso patrono, né? E orienta Divaldo a ler o Livro dos Espíritos num primeiro momento. E Divaldo vai lá e lê o Livro dos Espíritos. Ele diz, acabei. Ele diz, tá, leia novamente. E aí Divaldo vai e lê novamente, acabei, leia novamente. Aí ele vai ler e já meio que aquela relação, vamos dizer, meio de impaciência, né? Pera aí, meu caro, me explica esse negócio. Ele, agora que você leu, estude. Né? Estude o Livro dos Espíritos e passe a sua vida o estudando. Né? Não o abandone em nenhum momento da sua jornada mediúnica aqui na Terra. Né? Essa recomendação de Viana de Carvalho para Divaldo, eu acho que serve para qualquer espírita. Sinceramente, né? Serve para qualquer espírita que realmente queira aprofundar, queira se dedicar a um estudo verdadeiro da doutrina espírita. Não dá para em algum momento dizer, não, esse livro já está superado, eu vou deixar ele de lado, né? E vou aprofundar meu conhecimento com outras obras, porque não é verdade que ele está superado. A base jamais é superada. A gente pode sim aprofundá-lo. A gente pode sim aumentar esse conhecimento, expandir esse conhecimento, mas sem jamais alterar sua fonte. Porque se houver qualquer tipo de adulteração na fonte, isso vai gerar um problema muito grande na nossa forma de interpretar o conhecimento espírita. E isso vai gerar falta de unidade, por exemplo, doutrinária, que é algo extremamente preocupante para qualquer conhecimento, para qualquer doutrina. Tá? Eu sempre faço a propaganda, e eu fiz questão de pegar lá na livraria, esse bem novinho, dessa versão especificamente do Livro dos Espíritos, que é a versão da editora LAC, Livraria Allan Kardec Editora, que é a versão com a tradução de Herculano Pires. Por que eu faço essa referência? Porque realmente é a obra que ele traz, a começar pela introdução que ele faz ao Livro dos Espíritos, e que só consta nessas edições, porque é uma introdução do próprio Herculano Pires à obra de Kardec, ela traz uma forma de compreensão, principalmente por conta das muitas notas de rodapé que ele acrescenta, trazendo o quê? Exatamente isso que as pessoas querem fazer. Trazer o conhecimento espírita para os dias atuais, no caso para o século XX, né? Que foi o século em que ele o escreveu. Tá? Então eu considero realmente essa obra muito excelente para aqueles que querem estudar. Eu sempre faço essa recomendação em qualquer grupo de estudo que eu participo, que se as pessoas puderem e quiserem adquirir esse livro especificamente para fazer o estudo, eu considero realmente uma excelente aquisição. Tá? E para entender um pouquinho dessa introdução, antes da gente passar aqui para a apresentação, eu queria ler o início da introdução de Herculano Pires, onde ele diz assim: com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpre a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito de Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, né, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Né? E aí ele completa no parágrafo seguinte, só a primeira frase, ele diz assim: sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ou seja, se eu quero erguer em mim a doutrina espírita, sem esse livro, ela não vai longe.
Com todo respeito àqueles que acreditam que é possível vivenciar o Espiritismo sem conhecer o Livro dos Espíritos. Mas certamente haverá confusões, haverá falsas interpretações, haverá uma série de equívocos que ali adiante farão com que toda a obra venha ao chão, à terra. Por quê? Porque falta exatamente os alicerces, falta a base. Né? É nele que consiste toda a base doutrinária. Tá? Então, quando a gente fala em por que estudar o Espiritismo, né, como Herculano falou, a gente faz a referência ao Consolador prometido, né, em que Jesus, lá em João, capítulo 14, ele faz aquela promessa aos seus discípulos e por que não a nós? Né? A nós, o que eu digo, como humanidade, né? Onde ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Né? E aí ele continua falando, né? Enfim. Aqui, sem dúvida nenhuma, é feita referência a algo que vai muito além de uma pessoa. Né? Porque muitos defendem a ideia de que isso seria a vinda de um espírito mesmo encarnado, né? Alguns defendem até a ideia de que seria o próprio Jesus ressuscitado na Terra, né? Ou reencarnado, seja lá como for que pense, né? Enfim. Mas se ele viesse para a Terra de novo assumir um corpo físico, ele não poderia ficar conosco para sempre, não é verdade? Nada, nem ninguém poderia ficar conosco para sempre, a não ser um conhecimento, a não ser uma doutrina. Tá? Então, para nós, né, para Kardec, isso fica muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele considera o advento do Espiritismo exatamente como o cumprimento dessa promessa de Jesus. Né? A partir do momento em que o Espírito de verdade e toda a pleiade de espíritos que o assessoram fazem aparecer na Terra uma série de fenômenos, uma série de situações que mais uma vez chamam a atenção para o aspecto mediúnico, e só que dessa vez chamam a atenção também para o aspecto inteligente do fenômeno mediúnico, e aí a gente vê o desdobramento de tudo isso através das diversas obras que surgem, tanto as obras codificadas por Kardec, como obras trazidas e até hoje ainda sendo trazidas à Terra por diversos médiuns, por diversos espíritos. Tá? Então, para nós, de certa forma, isso é uma questão meio que já resolvida. É claro que a gente respeita aqueles que acreditam que haverá a vinda do Espírito Santo ou de Jesus encarnado. Enfim, é um direito de cada um pensar, acreditar, né? Mas para nós isso não seria razoável, principalmente ao ler o texto, ao ter o entendimento do que Jesus propõe naquele momento à humanidade. Né? Fique eternamente convosco o Espírito da verdade. Só através mesmo de uma doutrina, só através do conhecimento. O conhecimento que fica conosco para sempre. A partir do momento que nós o conquistamos, ninguém, nem nenhuma situação pode tirar o conhecimento de nós. Né? Ele pode até reprimir, mas não tirar. Pode proibir a manifestação, mas não tirar. Tá? Aqui tem, só a título de conhecimento, a capa, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos. Tá? Essa é a capa original, né, do Livro dos Espíritos, que desde o princípio traz, né, contendo os princípios da doutrina espírita, ou seja, Allan Kardec deixando muito claro o objetivo da obra, né? E aí fala acerca da natureza, manifestação e relações dos espíritos com os homens. E isso é muito importante a gente entender. O objeto de estudo do Livro dos Espíritos é a relação dos espíritos com os homens. O Livro dos Espíritos não é um livro que veio para responder todas as questões da humanidade, né? E nem responde e nem responderá. Okay? Se alguém vai ler ele para encontrar explicações das mais variadas situações da vida, encontrará no campo filosófico e espiritual relacionado às nossas relações com a vida espiritual. Porém, questões puramente da vida material, questões que envolvam, por exemplo, conhecimentos científicos, médicos, isso deve ser buscado e conquistado pelo ser humano conforme ele vai avançando na sua capacidade de descobrir. Tá? Então, nesse sentido é que o Livro dos Espíritos não se torna ultrapassado, porque essas leis que regem as relações entre o corpo e o espírito, elas são únicas e imutáveis.
São as leis divinas, são as leis que vão reger a nossa vida sempre, enquanto estivermos aqui encarnados, tá? Então é muito interessante a gente ter isso muito claro. E ele ainda fala das leis morais da vida presente, vida futura e porvir da humanidade. Lembrando que o desdobramento dessa relação é que leva Kardec a exatamente desenvolver as leis morais, né? É o desdobramento do quê? A maneira como os espíritos interagem, a forma como eles apresentam o mundo espiritual, as consequências que são trazidas para as suas vidas pós-morte, é que faz com que Kardec desenvolva todo esse desdobramento das leis morais, né? Não é simplesmente um achismo dele. Ele não pensa assim, eu acho que quando nós morrermos nós vamos sofrer ou... Não, ele ouve, ele interage, ele pergunta, ele faz questão de desdobrar essas perguntas em várias situações e para vários espíritos. Por quê? Porque um espírito só poderia dar a impressão dele. Impressão essa que poderia ser equivocada. Claro, equivocada, né? Basta a gente pensar na seguinte situação. Se duas pessoas, eu e Carlos, formos para o mesmo lugar visitar, nós dois traremos as mesmas impressões desse lugar? Jamais. Por quê? Porque cada um vai ter a sua forma de enxergar aquele local. Não é assim? Se nós formos descrever o local, talvez eu me atenha a detalhes que ele nem mesmo viu. E ele vai dizer, será que ele foi para o mesmo lugar que eu? Né? A mesma coisa se dá com os espíritos. Quando eles se despojam da matéria e retornam ao mundo espiritual, diante da maneira como eles imaginavam ser esse mundo espiritual, eles vão enxergá-lo. E Kardec teve essa preocupação de ouvir vários, de tirar as conclusões apenas depois de ter certeza de que aquela conclusão, aquela situação realmente se repetia com mais de um espírito, em diferentes situações, com diferentes médiuns sendo utilizados, né? E aí é onde a gente encontra aquilo que se convencionou chamar pelo próprio o controle universal, né, do ensino espírita. Né? Que é exatamente esse cuidado que Kardec teve de não deixar tudo à mercê de um homem ou de um espírito, porque isso poderia trazer sérios equívocos ao conhecimento doutrinário. Tá? Não por acaso que o livro é dos espíritos, sem que haja qualquer nome, sem que haja o nome mesmo dos médiuns, por exemplo, que escreveram. Não há. Né? E isso, inclusive, gerou ciúmes, gerou cisões, gerou, enfim, enfrentamentos que ele teve que sofrer naquele momento. Tá? Então, como a gente fala? Com este livro, né, eu já disse, surgiu no mundo o Espiritismo. Tá? Primeira edição foi lançada 18 de abril de 1857 em Paris. Tá? Não vou ler tudo aqui, porque o francês não seria, vamos dizer, aquele meu ponto forte, né, no conhecimento. E inicialmente o Livro dos Espíritos, essa é uma questão sempre curiosa, que algumas pessoas sabem, outras não, ele foi lançado com 501 questões. Né? Na biografia de Allan Kardec, mais recente, que foi aquela do Marcel Souto Maior, né, que é o repórter que fez a biografia de Chico Xavier primeiro, depois lançou a de Kardec, lançou aquele outro livro que traz as cartas das mães, né, que recebiam as cartas de Chico Xavier, tá? Ele coloca na biografia dele, e aí por isso que eu faço questão de colocar essa ressalva, eu não sei realmente se essa questão está em outras obras, eu não sei, mas que essas 501 questões não significam que o livro era muito menor. O que significava é que havia menos desdobramento. Algumas questões eram muito extensas, segundo ele. Algumas questões eram muito longas, o que tornava didaticamente o livro não tão interessante. Então, numa revisão, Kardec fez com que algumas questões que até então eram muito grandes fossem desdobradas, para que de uma questão surgissem duas, e assim o livro passa a ter 1018 ou 1019 questões, né? E aí algumas pessoas dizem, mas como assim? Tem alguma edição que não tem uma questão? Na verdade, são 1018 questões, porém algumas edições, a questão número 1011 foi pulada, né? Pula-se para 1012, e aí o livro passa a ter 1019 questões, mas o correto são 1018, tá? Então são 1018 perguntas e respostas. Isso, 1018, se a gente não considerar os desdobramentos, porque muitas respostas e perguntas tem que 1018 A, B, C, C acho que não tem, eu exagerei, mas A e B tem, tá? Então você, na verdade, tem mais questões, mais perguntas e respostas, tá?
A obra se divide em 4 livros, que é outra coisa interessante também. Não são chamados simplesmente capítulos, são livros. Por quê? Por que são 4 livros? Porque, na verdade, de certa forma, são 4 assuntos distintos que traz o livro dos Espíritos, né? O primeiro livro, ele traz as causas primárias, ou seja, quem somos, né? De onde viemos, né? O que é Deus, né? Que a gente vai ver mais adiante, questões relacionadas mesmo às causas primárias da nossa vida, como fomos criados, tá? No segundo livro, ele vai se preocupar com o mundo dos espíritos, né? Ou seja, o mundo espiritual. No terceiro livro, o desdobramento das relações, as leis morais, com forte relação com o Evangelho do Cristo, né? E no quarto livro, as esperanças e consolações, aonde vai trazer, vamos dizer, as consequências da nossa vida em relação após a morte, tá? E aí é muito importante fazer essa referência às obras básicas da codificação, aonde a gente tem a seguinte relação, né? Quando a gente fala do livro primeiro, do livro dos Espíritos, tá? A gente tem uma relação direta nas causas primárias com o livro A Gênese, tá? Porque o livro A Gênese, ele vai aprofundar esse conhecimento trazido, né, acerca, por exemplo, da criação dos planetas, tá? E aí isso é de forma aprofundada na Gênese. O livro segundo, o livro que trata do mundo espiritual, ele é aprofundado no livro dos médiuns, né? Que inclusive ele lança como continuidade do livro dos Espíritos, mas que tem forte relação com o livro segundo, o mundo espiritual. O livro terceiro, que trata das leis morais, tem relação direta com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Livro esse, né, que não é uma releitura da Bíblia, que não é uma releitura nem mesmo do Novo Testamento, que pelo contrário, Allan Kardec procura trazer o quê? As leis morais do Cristo, né? Como ele deixa muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A preocupação dele não era causar polêmica, nem mesmo trazer ensinamentos novos acerca da vida do Cristo, e sim aprofundar o conhecimento que Jesus nos trouxe através dos seus ensinamentos morais. E é assim que se desdobra toda a obra, tá? E no livro quarto, a gente tem a forte relação com o céu e o inferno, né? Esperanças e consolações. Ou seja, o livro dos Espíritos a gente poderia traduzir, né, como ele coloca, quem sou? Quem eu sou? Né? O que eu sou? Eu sou o quê? Né? Quando a gente vai para Gênesis, é de onde eu vim? De onde eu vim? Né? O que eu sinto? Por que eu sinto, às vezes, parece que alguma coisa se aproxima de mim? Por que eu sinto esse tipo de situação na vida? Né? Por que eu sofro? Afinal, quase todos os que estão aqui na Terra nesse momento estão, em algum momento, em alguma situação, sofrendo algo relacionado às suas, enfim, suas próprias provas e expiações. Né? E, por fim, para onde vou? Né? Para onde vou? Depende, né? Claro que depende. Depende do quê? Depende de mim. Somente de mim. Para onde vou, só depende de uma pessoa a resposta. E essa resposta serei eu mesmo que trarei no futuro. Tá? Então, a principal novidade que é apresentada na obra, tá? Você traz o quê? A eterna realidade espiritual. Isso é novo? Se a gente parar para pensar, não. Né? Todas as religiões versam sobre a realidade espiritual, basicamente, na Terra. Né? Todas elas focam na vida espiritual. Agora é aquela coisa, o cristianismo está aí há mais de 2000 anos. Né? E ainda hoje a gente vê todos os dias interpretações diferentes de como é essa vida espiritual. Todos os dias a gente vê que há uma necessidade de até atualizar isso. Né? Ontem, né, eu vi, aí eu posso dizer que não foi uma fonte, né, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que a gente, porventura, vai citar. Mas eu vi em um jornal, vamos dizer, um jornal, de, enfim, mais credibilidade, que um menino, né, e alguns possam ter visto, perguntou ao Papa aonde o pai dele estaria sendo ateu, né? E aí o Papa, segundo essa reportagem, responde, certamente Deus não esquece os bons. Mas foi assim durante os
decorrer dos 2000 anos de cristianismo na Terra, e aí a gente pensando de catolicismo, foi esse o pensamento do catolicismo dominante? A gente sabe que não, né? Até o próprio menino reflete isso. Por que ele fez esse questionamento? Porque ele certamente já ouviu alguém dizendo que o pai dele, por ser ateu e não crer em Deus, certamente estaria condenado a uma situação ruim na vida espiritual, né? Para a gente não condená-lo logo ao inferno, a gente poderia colocá-lo no limbo, no purgatório, enfim, em algum lugar, né, intermediário. Mas a verdade é, os cristãos acreditam na vida espiritual? Acreditam, né? De certa forma acreditam, né? Dizem, sim, há vida espiritual. Mas entendem, compreendem como é essa vida? Sabem o que vai acontecer? Isso já é um outro questionamento. E é esse o fato novo da doutrina espírita. Porque Kardec, como eu disse, ele não vai buscar informações na sua mente, na sua criatividade, né? Na teologia. Não, ele vai buscar essas informações aonde? Na fonte. Na relação direta com o próprio mundo espiritual. Quem aqui já leu, por exemplo, O Céu e o Inferno? Alguém leu a obra O Céu e o Inferno completa? Né? Eu estou relendo essa obra porque eu acredito que seja uma das obras mais interessantes da codificação espírita de conhecimento. E lá você tem uma série de entrevistas feitas por Kardec e outros médiuns a diversos tipos de espíritos em diversos graus de condição evolutiva. Ou seja, você tem desde os espíritos bons, aqueles que, como o próprio Sanson, que é o depoimento mais conhecido, não é por acaso que eu uso ele sempre, porque eu não corro risco de errar, né? Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris e que consegue trazer a comunicação ainda no seu velório, né? Porque era um acerto que ele havia feito com os próprios membros, com o próprio Kardec, que logo que ele morresse eles poderiam chamá-lo, que ele tentaria trazer as informações, e ele traz. E ele consegue naquele momento já estar lúcido, né? Palavras dele, graças à bondade de Deus, e a gente sabe que a bondade de Deus é evidente que é importante, mas principalmente a vida equilibrada e a vida racional e bem intencionada que ele teve durante a Terra, até espíritos que, como um que eu estava lendo hoje pela manhã, ainda passados 30 dias, não, 30 nada, 60 dias da sua morte, ele continuava ligado ao corpo, sofrendo ainda as relações com o corpo, e rogando ao médium que fosse até o cemitério, para que junto ao jazigo dele, orasse e pedisse a Deus para que assim ele pudesse se libertar. E o médium resistente, porque pensando assim, eu não preciso ir até lá. Só que aquele espírito sentia a necessidade de que alguém fosse. E assim foi feito. Quando foram até lá e oraram sobre o jazigo dele, naquele momento ele conseguiu, em seguida, dar uma comunicação dizendo, agora eu me sinto mais liberto do corpo. Ou seja, tudo isso, gente, ele não tirou da cabeça, ele não tirou de ideias, ele tirou da experimentação, relacionando-se com esses espíritos, ouvindo todos eles e, principalmente, separando aquilo que ele considerava plausível com aquilo que ele considerava fantasioso. Muitas comunicações não foram divulgadas, muitas comunicações foram simplesmente rejeitadas, porque não eram consideradas verdadeiras. No livro dos Médiuns, outra obra que eu recomendo àqueles que ainda não conhecem lerem, existe um capítulo que é tratado das mensagens apócrifas, né? E aí você tem lá mensagens, por exemplo, de Jesus que não tem pé nem cabeça, né? E Kardec faz questão de ressaltar, poderia até ser, poderia, por que não? Porém, o conteúdo não é coerente com a assinatura que aquela mensagem traz. E aí ele a considera falsa. Ele considera aquela mensagem realmente como um exemplo de uma mensagem que não é verdadeira. Tá? Então, outra novidade da obra é a questão da palavra espiritismo. Né? Porque muitas pessoas acham que o espiritismo sempre existiu. Né? O espiritismo como fenômeno mediúnico sempre existiu. E lembrando que o espiritismo não se confunde com o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é um campo do estudo da doutrina espírita. Tá?
Mas a palavra em si é um neologismo criado naquele momento por Kardec, exatamente com o intuito de fazer o quê? Diferenciar o espiritismo do espiritualismo que até então, né, reinava solitário e sozinho na Terra. E para evitar que as pessoas misturassem os dois, é que ele criou essa nova palavra espiritismo. E aí hoje a gente vê algumas pessoas colocando espiritismo kardecista. Acho que todo mundo já ouviu. Inclusive tem algumas casas que colocam, né, espírita kardecista. Eu entendo a necessidade que alguns têm de tentar mostrar que eu sou fiel a Kardec. Mas convenhamos, isso é extremamente redundante. Porque só existe um espiritismo de verdade, como doutrina, e esse espiritismo é esse, que foi fundado em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec. Né? E ele é sempre kardecista. Não tem por que não ser. Tá? Ah, mas e o espiritismo umbandista? Não. O espiritualista, umbandista, existe, mas ele não é espírita. Por quê? Porque ele não segue os princípios básicos, por exemplo, da doutrina espírita. Ele não segue o mesmo estudo que nós seguimos. Tá? E aí aqui não é uma crítica, é simplesmente uma constatação. A gente não pode misturar as coisas. Tá? Vale lembrar também que o livro dos Espíritos também foi escrito de uma forma nova. Por quê? Porque Kardec ele fez diversas perguntas, tá? E essas perguntas eram respondidas pelos Espíritos, sob a direção do Espírito de Verdade, através daquelas cestinhas de bico, né? Que eu não consegui, eu até procurei, eu até tenho algumas imagens, mas não deu tempo de eu compilar e trazer, porque nem todas são muito claras. Mas assim, principalmente o que é interessante, eram duas médiuns, as principais que fizeram parte vamos dizer, dessa relação com o mundo espiritual, que eram as meninas Baldan, né? Caroline Baldan e Julie Baldan. Uma tinha 14 e outra tinha 16 anos. Eram duas meninas mesmo, adolescentes. E quando a gente pensa nisso, até o fato delas serem jovens influenciava menos no conteúdo que ali estava sendo trazido, porque dessa forma elas iam ter menos preconceitos, menos ideias preconcebidas, e assim teriam menos possibilidades de adulterar as mensagens dos espíritos, tá? E como eu disse, os pais delas, quando o livro é lançado e que eles não veem os nomes delas na obra, eles de certa forma rompem com Allan Kardec. Tá? Isso está lá na biografia de Marcel Souto-Maior, bem explicado esse episódio, porque eles ficam revoltados em como ele publica sem colocar o nome delas. Né? O que eles não pararam para pensar é que nem o nome dele ele colocou. Né? Ele fez questão de colocar um pseudônimo, porque ele não queria confundir pessoas com a obra. A obra para ele sempre ficou muito claro, era dos espíritos. Tá? Além dessas médiuns, outras jovens foram utilizadas. A própria senhorita Jafé, que era uma outra menina jovem, para fazer a revisão da obra, tá? E outras mensagens que foram trazidas de outras partes também. Então não foram só as duas, mas as duas foram as principais médiuns utilizadas por Kardec. Né? Até coloca aqui, ó, mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, ou seja, mais de 10 médiuns para evitar o quê? Para evitar que fosse obra de uma pessoa, de uma mente fértil. Né? Porque por mais que um médium seja confiável, ele sozinho, ele pode muitas vezes influenciar todo o trabalho e trazer o conhecimento da forma como ele julga ser correto. 10 médiuns dificilmente vão ter naquele momento esse tipo de pensamento em conjunto. E aí haverá como você distinguir o que é certo e o que é errado. Tá? Uma parte que eu acredito fundamental do Livro dos Espíritos, não sei se todos já leram, eu espero que sim, mas aqueles que não leram, faço agora o convite de ler, é o famoso Prolegômenos, né? Essa parte inicial que vem depois da introdução, tá? Antes ainda do início do livro, que é trazido pelos Espíritos, né? E que traz uma série de conhecimentos, né? E que traz essa parreira, né? Essa cepa, né? Que é, aliás, essa cepa que é exatamente desenhada, né? É um ramo de parreira, na verdade, é um ramo de parreira, né? Exato, que é trazida pelos espíritos, que para eles essa rama tem como sentido exatamente mostrar a união, né? Porque o Prolegômenos ele não é assinado por um espírito. Para quem não leu, na assinatura tem alguns nomes, e alguns nomes a gente poderia dizer até de peso e de responsabilidade perante a humanidade, como por exemplo São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon,
Franklin, Swedenborg e ainda etc, etc, dando a entender o quê? Que eram muitos os espíritos que colaboraram, né? E uma coisa que eu acho sempre interessante ao ler o Prolegômenos é ver o espírito de verdade entre eles. Porque algumas pessoas dizem que o espírito de verdade seria a própria pleiade de espíritos. E não é, né? Tá lá a assinatura dele como um espírito. O espírito de verdade era o espírito que coordenava todos os demais. Ou seja, era o espírito mais evoluído naquele momento entre aqueles que escreviam, tá? Para a gente passar, porque o tempo já está curtíssimo para variar, eu só deixo alguns trechos, né, do Prolegômenos, onde, por exemplo, os espíritos colocam: esse trabalho é nosso, né? Então, olha que interessante. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Deixando muito claro para Kardec que a participação dele era importante, mas não fundamental. A participação fundamental, a participação que era, vamos dizer, condição sine qua non para que a doutrina pudesse surgir a nós na Terra, era a dos espíritos. Kardec foi importante? Evidente. Ai de mim falar que Kardec não foi importante. Porém, como os próprios espíritos o alertaram em certo momento, caso ele não assumisse a tarefa ou não a desempenhasse de forma equilibrada e séria, outro estaria já preparado para assumir em seu lugar, né? Aí não importa a especulação, nem quero fazer especulação, porque isso não tem nenhum sentido, porque ele não só abraçou a tarefa, como ele a desempenhou, talvez como nenhum outro pudesse desempenhar. Mas a verdade é que a obra era deles, tá? Outra coisa, né? E aí isso aqui diz, ó, estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada e que já foi revelada por um de nossos. Ou seja, a missão era dele, mas como qualquer um de nós, ele poderia falhar. E se falhasse, haveria algum substituto, tá? E aí aqui a explicação. Coloca na cabeça do livro a cepa de vinho que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos, né? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unidos, a matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos, né? Então tem uma explicação toda lógica a questão dessa simbologia, tá? Aqui vem um alerta que é interessante e que aconteceu: não te deixes desencorajar pela crítica, e Kardec foi muito criticado durante toda a sua vida, criticado das mais diversas formas possíveis, tá? Porque os espíritas, muitos dos espíritas, não só dos contraditores, não das pessoas que queriam derrubar a doutrina espírita, mas muitos dos espíritas não entendiam, né, a obsessão que Kardec tinha pela unidade doutrinária e por manter tudo controlado e centralizado naquele momento nele. E isso gerava inveja, isso gerava ciúme, isso gerava vaidade, né? E ele foi muito criticado, mas ele sempre prosseguiu, né? A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. E nasceram. Nasceram e ainda nascem, né? Um dia desse eu vi na internet, até mostrei no nosso grupo de estudo, um sujeito que ele está trazendo aí, segundo ele, a reformulação de toda a obra de Kardec. E ele se julga capacitado pelos espíritos de reformular Kardec, né? E aí tem um site maravilhoso que ele construiu e que ele explica lá todas as razões dele para ele dizer que Kardec está ultrapassado e que ele é o novo revelador, né? Cabe a nós ler, interpretar e tirar as nossas conclusões, tá? Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Ou seja, mais um alerta, né? Então, aqui a gente já falou a questão das palavras, né, que são usadas, espiritual e espiritualismo, e ele passa a usar as palavras espírita e espiritismo, tá? E só para a gente concluir no tempo, eu trago aqui 4 questões, uma de cada livro, para a gente ver. Para aqueles que ainda não conhecem e que ainda não tiveram esse cuidado de não apenas ler o livro dos Espíritos, mas estudar o livro dos Espíritos,
Nessas 4 questões eu acredito que a gente tem muito claro a importância de realmente parar, refletir, fazer anotações, buscar referências, porque essa obra ela pode trazer para nós realmente uma base extremamente segura para a gente viver muito melhor nesse planeta, tá? Então a primeira questão ela trata do que é Deus, né? E a primeira questão da obra, eu acredito que essa é uma das mais conhecidas, né? E que a gente já diversas vezes já falamos, as pessoas falam, que a questão em si, só pela pergunta, ela já é diferenciada do pensamento recorrente, né? Porque até então se perguntaria o quê? Quem é Deus? Quem é Deus? Tratando Deus como uma persona, alguém como nós, né? O Deus antropomórfico, o Deus, mesmo o Deus Pai de Jesus, mas que ainda, convenhamos, comparar e fazer analogia com um pai ainda está longe da representação do que verdadeiramente é Deus, né? Porque eu, pelo menos, sou pai e sei o quanto sou imperfeito nessa tarefa. E não tem como comparar Deus com a minha paternidade ou a paternidade de cada um de nós. Tá? Então, esse Deus, ser humano, que Max inclusive brinca, quando ele fez a palestra dele, ele mostra lá a figura do barbudão, saradão, com um cetro na mão, né, lá dando as ordens. Kardec derruba só da pergunta, dizendo o que é Deus? Tirando qualquer ideia que nos compare Deus a nós. E a resposta dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Eu paro por aqui, até porque mesmo no Livro dos Espíritos, por mais que busque entender um pouco melhor sobre Deus, a verdade é que o entendimento nosso sobre Deus ainda é muito impreciso e muito vago. Ele é um entendimento ainda muito limitado. Mas limitado por quê? Pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade de compreensão. Né? Então a gente compreende muito mais Deus pelo que Ele não é do por aquilo que Ele efetivamente é. Tá? No livro segundo, outra questão para mim que é fundamental é a 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Até porque essa pergunta diz respeito a todos nós. Né? Por que estamos aqui? Ora bolas. Por que nascemos? Né? Porque vez por outra, por exemplo, nos estudos, a gente se questiona. A gente não pode evoluir no plano espiritual? Por que então que eu tenho que reencarnar? Né? Não era melhor ficar lá? Ó, lá não tem calor, lá não tem frio, lá não tem fome, lá não tem sede. Pronto, a resposta meio que já está dada, né? Mas os espíritos respondem de uma forma muito clara. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, o objetivo de todos nós é um só, sermos perfeitos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para poucos, né? A gente poderia até traduzir outros poucos, né? Eu acredito que, pelo menos eu estou longe da missão. E acredito que raramente encontraremos pessoas perfeitamente em missão na Terra, tá? Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Que vicissitudes são essas? Fome, sede, frio, calor, a gula, né? Que embora não tenha, como o Max falou, uma relação só com o corpo, mas sem o corpo, o espírito ele não sofre com a gula, porque simplesmente ele não tem como alimentar-se. Ele não tem como, ele vem lá, ele pode até querer, ele fala, puxa, eu queria. Mas, né, ele não pode pegar lá o pratão de doce e se jogar naquele pratão. Aqui a gente pode e a gente faz, né? Os prazeres, embora a carne, que não é a carne que é fraca, e sim o espírito, como o Max explicou muito bem no exódio, mas a verdade é que a carne propicia ao espírito fraco o deleite dos seus prazeres. E isso só aqui, só na matéria. A gente realmente tem acesso pleno a isso. E é uma grande provação para todos nós. Né? O que eu acho interessante nessa questão é que muitas pessoas resumem ela com uma frase: eles devem sofrer, esquecem todo o resto e o acessório, e aí diz assim, por que as pessoas nascem? Para sofrer. Tá lá no Livro dos Espíritos. Fala, nossa, tá, me conta onde? Não, tá lá no Livro dos Espíritos, eu li, a gente nasce para sofrer. Olha só, né? Que coisa louca, né? Não é isso, gente, é muito mais do que isso, tá? Sofrer as vicissitudes da vida corporal é diferente. Qual o meio mais prático, mais eficaz, o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Esse está no livro 3º das Leis Morais. Para mim, talvez seja uma das perguntas mais emblemáticas e mais importantes do Livro dos Espíritos, que é a 919, em que
A resposta é muito curta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porém, ela tem um desdobramento imenso, onde Santo Agostinho vai contar da sua própria experiência pessoal, né? É uma das poucas questões, se não me engano, acho que é a única do Livro dos Espíritos que está assinada por um espírito. Eu acho que no Livro dos Espíritos só tem essa. Eu não me lembro agora de ter outra assinada. A gente pode até pesquisar, mas eu acho que é uma das poucas questões realmente do Livro dos Espíritos assinada em que Santo Agostinho vem e diz: fazei como eu fazia quando estava na terra. Todos os dias antes de dormir eu revisava a minha vida e revisava todos os comportamentos que eu tive, os atos bons e os atos ruins. E aí ele vai explicando, né? Os atos bons eu procurava entender para replicá-los no dia seguinte. Os atos ruins eu procurava entender também para não reprisá-los no dia seguinte. E assim ele vai explicando todo esse trabalho do conhece-te a ti mesmo, tá? E no livro 4, está escrito 2º aqui, mas é 4, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Né? E essa resposta eu acho muito emblemática também, para a gente concluir. Todo mundo está aí preocupado, né, com a regeneração já aconteceu, já vai acontecer, daqui a 10 anos acontece, 20 anos, 30 anos, 2050, enfim, tem datas, né? E olha a resposta dos espíritos: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Estamos perto ou estamos longe? Eu fico com o Livro dos Espíritos. Com todo respeito a todos que têm teses sobre esse assunto, eu fico com essa resposta. Enquanto não expulsarmos de nós, não é do outro, de nós, o orgulho e o egoísmo, não adianta a gente imaginar um reino dos céus aqui na terra, um mundo do bem, onde só homens de bem vivam. Porque isso depende de cada um de nós, esse esforço. E isso vai acontecer, gente. Mas depende do esforço que cada um de nós realizar. Ok? E aí ele ainda diz: é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores. E assim vai, gente. Isso está em curso já há longo tempo na Terra. Porém, isso é uma transformação que depende de nós e que não acontecerá da noite para o dia, como alguns esperam. As obras da codificação, cada uma no seu tempo. 1857, o Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno. E, por último, a última obra, a Gênese, em 1868. Lembrando sempre que durante todo esse tempo, durante 12 anos ininterruptos, Kardec sozinho editou e publicou a Revista Espírita, que é uma obra colossal e com conhecimentos sobre os mais variados temas, e que ele teve esse trabalho, vamos dizer, de sozinho fazer tudo isso para nós, né? Então, vamos tirar isso do armário, tá? Vamos deixar ele mais próximo de nós, vamos procurar realmente conhecer a obra do codificador, para que aí sim a gente possa aprofundar, ampliar, né? Fazer a pós-graduação que alguns defendem aí em espiritismo, que seriam outras obras e etc. Mas assim, vamos ter realmente essa condição de estudar a fim de conhecer e dessa forma vivenciar a doutrina espírita, não só enquanto estamos aqui sentados, né, nessa casa de oração e de paz, mas que a gente possa ser porta-vozes do espiritismo aonde estivermos, e não só com a nossa fala, isso é óbvio, principalmente com os nossos atos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare para que a gente possa conseguir ser esses porta-vozes do espiritismo. Que assim seja.